Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da derrota do Corinthians para o Atlético Mineiro por 2-1. Realmente o Corinthians vinha numa melhoria, né? O Corinthians vinha melhorando seu desempenho após a chegada do técnico Ramon Dias, porém essa sequência invicta do Corinthians, que já vinha de 3 jogos, foi interrompida hoje. Corinthians que vem de fato apresentando uma melhora no seu nível de futebol e hoje não foi diferente. Nós temos que lembrar também que o Atlético Mineiro é um time extremamente qualificado, tem bons jogadores, tem jogadores que fazem a diferença. E o Corinthians conseguiu jogar de igual para igual, conseguiu realmente criar boas oportunidades, conseguiu ter um bom volume de jogo, em certos momentos até um certo domínio sobre o Atlético Mineiro, porém ainda acabou desperdiçando muitas chances, especialmente com o Yuri Alberto, né, que acabou perdendo uma chance na cara do gol, né? E como nós dizíamos no início, né, o Atlético Mineiro tem jogadores muito diferenciados, e entre eles está o Hulk, né? O Hulk, que é o destaque, na minha opinião, é o principal jogador desse elenco recheado do Atlético Mineiro, e é com ele que sai o primeiro gol. Tanto na jogada que origina um pênalti, né? Que ele cobra uma falta, o Garro, jogador do Corinthians, ele acaba de forma bizarra, na minha opinião, colocando a mão na bola. Realmente um lance extremamente infantil, porque não tinha a menor necessidade, né? Porque creio que a bola iria bater no corpo dele naturalmente, ele não tinha que elevar, né? Bastava ele pular. Ele acabou, como a bola provavelmente até bateria no rosto dele, ele acabou levando a mão à bola e foi pênalti. Nisso o Hulk vai lá e cobra muito bem. O goleiro do Corinthians até vai no canto certo, só que a bola acaba passando por debaixo do corpo dele. Então, realmente, o Hulk vai lá e marca esse primeiro gol. Um gol importantíssimo para o Atlético Mineiro, que vem também numa campanha de recuperação após não iniciar como se esperava, né? Se esperava que o Atlético Mineiro brigasse mais na parte de cima da tabela e o Atlético Mineiro estava brigando na parte intermediária. Porém, o Atlético Mineiro vem melhorando seu desempenho, vem escalando a tabela, então creio eu que vai dar trabalho. Não sei, talvez tenha ficado um pouco tarde para título, mas creio eu que para Libertadores o Atlético Mineiro entra forte aí nessa briga. Após o primeiro gol, o Corinthians se lança para poder buscar o empate e consegue, justamente com o Yuri Alberto numa jogada de cabeça. O Corinthians faz um 1-1. É um jogo que vai para o segundo tempo e é um segundo tempo extremamente disputado, com as duas equipes tentando bastante e o destaque também sendo os goleiros fazendo defesas importantes. É uma jogada que, na minha opinião, foi emblemática, foi um cruzamento do Gustavo Scarpa, que é finalizado, e o goleiro do Corinthians, por pouco ele não deixa a bola escapar, a bola acaba batendo na trave e não entra. Porém, pouco tempo depois dessa jogada, aí nós tivemos o lance que foi o mais polêmico da partida, né? Que foi o segundo pênalti para o Atlético Mineiro. Realmente foi uma jogada polêmica. Muitas pessoas dizem que não viram o contato do zagueiro do Corinthians no atacante do Atlético. Eu, na minha visão da jogada que eu pude analisar e pelo ângulo que eu analisei, eu achei que houve o contato e realmente foi pênalti. Mas muitas pessoas acabaram dizendo que não foi. O VAR acabou nem sendo chamado, então creio eu que, na opinião deles, foi um acerto claro do juiz. Então a jogada foi dado o pênalti foi confirmado. O Hulk novamente parte para a bola. Dessa vez ele consegue deslocar o goleiro do Corinthians de uma melhor forma. Então acaba sendo a bola para um lado e o goleiro para o outro. E o Atlético Mineiro faz o 2-1. A partir daí o jogo fica bastante nervoso, fica bastante brigado. Tanto os jogadores do Atlético Mineiro quanto os do Corinthians acabaram tendo bastante
confrontos físicos realmente, bastante disputa mesmo. O Corinthians tentando a qualquer custo ter esse empate, só que ao final do jogo o Atlético Mineiro, graças à sua solidez defensiva, foi lá e conseguiu manter essa vitória por 2-1. Essa vitória acaba com a invencibilidade do técnico Ramon Dias à frente do Corinthians. O Corinthians que vinha de fazer o pior primeiro turno da sua história, desde o início dos pontos corridos, essa foi a pior campanha que o Corinthians fez. Porém, o Ramon Dias vinha dando um bom jeito nesse time do Corinthians. E apesar do resultado de hoje, eu diria que ele melhorou bastante o Corinthians, né? O Corinthians vem apresentando uma boa melhoria. Hoje conseguiu jogar de igual para igual com o Atlético Mineiro, que na minha opinião é um time em termos de elenco bem superior ao Corinthians. Mas mesmo assim o Corinthians conseguiu fazer frente, porém não foi suficiente para conseguir a vitória, né? Ou pelo menos o empate, pelo menos conseguir levar um empate. Porque, na minha opinião, se o Corinthians consegue levar um ponto jogando fora de casa, não seria um resultado de todo ruim. Corinthians que continua bem próximo da zona de rebaixamento, continua correndo um sério risco de rebaixamento, porque em 20 rodadas disputadas o Corinthians fez apenas 19 pontos, e desses 19 pontos o Corinthians tem apenas 4 vitórias, o que deixa o Corinthians numa situação complicada, porque um dos critérios de desempate é a questão das vitórias, e a gente pode perceber que os times que estão abaixo do Corinthians têm um número de vitórias, caso consigam empatar em número de pontos, maior do que o do Corinthians. Então, provavelmente, o Corinthians vai ter que se garantir aí nessa pontuação. Ainda vai ser necessário fazer bastante contas. Eu creio que o Corinthians deve estar disputando o rebaixamento aí até o final do campeonato, até porque os times da parte de baixo vêm reagindo, especialmente o Fluminense, que vem de 3 vitórias seguidas, e também o Grêmio, que vem de um período de invencibilidade de 3 rodadas. Então, a situação do Corinthians é bem complicada, porém, a gente enxerga um caminho e uma solução, né? Com o técnico Ramon Dias, ele está melhorando a equipe do Corinthians e vamos ver se ele consegue realmente dar jeito nesse time a tempo de estar podendo escapar do rebaixamento. Agora fala para mim o que você achou do jogo, se você marcaria aquele segundo pênalti do Hulk, o que você acha das chances do Corinthians de rebaixamento. Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.